Bom dia! Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Pessoas! Olá, que tal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento da vida vocês estarão assistindo essa aula. Eu espero que estejam assistindo em algum momento, tá? A gente agradece. Seguinte, na nossa última aula específica de espanhol, a gente trabalhou, né, com a publicidade, com a propaganda, quais são as diferenças, quais são as estratégias que eles usam, qual é o objetivo, tá? Então a gente vai dar uma recapitulada bem básica para eu apresentar para vocês quais são as estratégias linguísticas, ou seja, na língua em espanhol, para que as empresas usam, né, para conseguir fazer com que a gente compre os seus produtos, né? Para que a gente vire consumidor. Então, estratégia, tá? A palavra estratégia, ela fala sobre os meios que a pessoa desenvolve para conseguir alguma coisa, para atingir um objetivo, tá? E aí a gente pode dizer também que a estratégia é uma forma ardilosa, tá? Então tem que usar muito cérebro, tem que ser muito malandro. Quando a gente quer obter alguma coisa, quando a gente quer alcançar alguma coisa. Então as empresas, elas usam muitas estratégias de marketing, né? Que isso aqui a gente já viu da outra vez, para conseguir fazer com que os consumidores comprem os seus produtinhos, tá? Então, recapitulando. O marketing vai ser esse conjunto de estratégias para influenciar e atingir os objetivos de uma empresa. A gente vai trabalhar especificamente com as estratégias na língua, mas como eu já disse para vocês, existem outras estratégias, né? Então aí dentro do marketing eles têm como objetivo, né? Eles planejam as coisas para atrair os seus clientes. Esses clientes precisam ser ativados, ou seja, eles precisam comprar. Ativar é o comprar, clicar nas coisas para comprar, ou ver as ofertas, né? Converter, ou seja, fazer com que o ser humano venha para minha empresa, querido, compre comigo, meu amor. E fidelizar, fazer com que a pessoa faça mais compras com aquela empresa ou adquira mais coisas, né, daquele serviço prestado. Então, qual é que é o objetivo dessa papagaiada toda da publicidade e da propaganda? Persuadir, argumentar e convencer. Então, eles vão usar estratégias de persuasão, vão argumentar dos benefícios do produto ou do serviço para tentar convencer o ser humano das coisas, né? Isso aqui também a gente já tinha visto, estou só recapitulando para vocês retomarem, porque acho que fazia 2 semanas, né? Porque teve a última aula e teve uma atividade interdisciplinar. E aí agora voltamos. Povo, como é que isso é alcançado, tá? Então, a gente tem as estratégias emocionais, a gente tem as estratégias de divulgação, a gente tem as estratégias de manipulação do consumismo, né? A gente tem as fake news e a gente tem as estratégias mentais por argumentos e tal. Quando eu falo da língua espanhola, eu tenho 2 classes de palavras principais que são muito usadas para atingir esses objetivos persuasivos e argumentativos, tá? Que classes de palavras são essas? Os pronomes e a gente tem também os verbos, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Eu acredito que vocês já tenham visto isso aqui em algum momento da vida, porque pronomes é conteúdo ali de 2º ano, 1º ano, a gente vai vendo eles numa progressão de dificuldade, tá? Eu coloquei no Classroom uma folhinha também com esses mesmos pronomes e tem uma explicação, a mesma explicação que eu vou fazer aqui agora. Então, vocês não precisam se preocupar em anotar as coisas, tá? O que vocês têm que focar, tanto nos pronomes quanto nos verbos? Qual é o tipo de pronome utilizado pelas empresas, tá? Pelas pessoas que fizeram aquela publicidade, aquela propaganda. Pronome de primeira pessoa, tá? É usado, pronome de primeira pessoa, né? Todos aqueles que derivam do eu. Eu, meu, meus, minhas, tá? Então, tudo que vem a partir do eu, eles são bem menos usados, porque como na propaganda eu quero falar com alguém, eu quero me dirigir a alguém, eu vou usar os pronomes de 2ª e de 3ª pessoa normalmente, tá? Então, o primeira pessoa do singular, que é o eu, é pouco usado. Ele vai ser usado quando a pessoa quer dar o ponto de vista próprio dela sobre um assunto, tá? Para mostrar o ponto de vista daquela pessoa. Os pronomes de 2ª pessoa, que são o tu, o vos e o vosotros, o vosotras, né? E aqueles que seguem na linha, tá? Então, acompanhem a linha da 2ª pessoa.
Eles são usados quando eu quero estabelecer um vínculo com a pessoa que está do outro lado da propaganda, um vínculo de intimidade, um vínculo de amizade, um vínculo de proximidade. Porque é diferente eu tratar uma pessoa por tu do que eu tratar uma pessoa por você, por senhor ou por senhora. Quando eu falo tu com alguém, significa que eu conheço essa pessoa está mais próxima a mim. Então eles usam essa estratégia de usar o tu, o vós e o vosotros como pronomes que dão essa ideia de aproximação, tá? Então olha a malandragem, tá? Lembrem-se que o vosotros, em espanhol, que é a segunda pessoa do plural, ele é informal também, assim como tu e como vós. Ele também dá essa ideia de proximidade, só que ele só é usado na Espanha, tá? Então, lembre-se disso. Em português, a segunda pessoa do plural, que é o nosso vós, vosso, vossa, ele não é usado. Ele é usado, assim, em contextos super formais, tá? Então, cuidem essa diferença. Em espanhol, vosotros é informal, tá mostrando uma proximidade entre as pessoas. Pronomes de terceira pessoa, ele, ela e você. Normalmente na propaganda eles vão usar o você, né? Porque é o pronome de terceira pessoa que a gente usa para se referir a alguém. Esse você, ele vai ser usado ou para tratar a pessoa de uma forma mais respeitosa, ou seja, a empresa reconhece que eu sou importante, me trata por você, me trata por senhor, me trata por senhora, ou dependendo de onde essa empresa, né, está, qual é o público-alvo dessa empresa, esse você, vocês, pode ser o comum da intimidade também. Para nós no Rio Grande do Sul, você, não em todo o Rio Grande do Sul, tá? Na maioria dos estados, na maioria das cidades, mas no norte, por exemplo, você é normal, é informal. Mas, por exemplo, para nós aqui na região central do Rio Grande do Sul, chamar uma pessoa de você, eu tô sendo meio formalzinha, eu não conheço a pessoa. Eu uso o tu, que é o mais comum da intimidade das pessoas do meu grupinho. Então, existe essa diferença no Rio Grande do Sul, na grande maioria das cidades, por exemplo, entre eu usar o tu e eu usar o você. Com o tu, eu me aproximo. Com o você, eu me distancio. Com o tu, eu sou brode, eu sou parceiro, eu te conheço. Com o você, eu mantenho um respeito, porque a gente tá distante, seja no elemento que for, tá? Então, cuidem isso. Lembrando que em alguns estados, o usted, que é o você, né? Ele pode ser tanto formal quanto informal. Então, vai depender do resto da publicidade ou da propaganda pra gente saber se esse nível de proximidade é mais alto ou é mais baixo. E aí a gente tem a primeira pessoa do plural, que é aquela pessoa que apela para o emocional da gente, tá? Então, quando numa propaganda a gente escuta as pessoas que estão divulgando um serviço ou um produto falando nós, aquela pessoa, ela tá se incluindo no mesmo grupinho que a gente. Então, o nós, ele é agregador, ele apela para o emocional. Quando eu uso nós, eu tô me colocando no mesmo nível da pessoa que tá do outro lado da telinha. A gente é igual, a gente é nosso, a gente faz parte do mesmo grupo, tá? Então, existem essas estratégias de uso dos pronomes. Aqui também tem outros pronomes que eu coloquei para vocês, né? Que são também de primeira, de segunda, de terceira pessoa, para vocês saberem que quando aparecer esses pronomezinhos menorzinhos, eles se referem ao yo, se referem ao tu, se referem ao nosotros ou vosotros, tá? Então a gente não vai se fixar neles neste momento. É só para vocês saberem que, por exemplo, quando aparece um lo, quando aparece um lá, ele tá se referindo a usted, por exemplo, tá? Porque às vezes não aparece o pronome que a gente tá acostumado, aparecem outros pronomes. Também podem ser usados verbos, tá? Normalmente, quando eu falo de publicidades ou de propagandas, os verbos são as palavras que vão indicar as ações que a empresa que fez a propaganda, que está divulgando o serviço, quer que a gente faça, quer que a gente modifique, quer que a gente veja quais são as melhorias, as consequências, os resultados de adquirir ou não esse produto, tá? Então, quando eu tô falando de publicidade, de propaganda, existe uma tendência a se usar o modo imperativo, tá? O nosso cérebro, ele funciona de um jeito meio capacho dos demais, tá? Quando alguém manda, quando alguém dá uma ordem, quando alguém usa um imperativo,
o nosso cérebro tende a querer realizar aquela ação. É um negócio macabro. Tudo bem que adolescentes, né, toda vez que a gente trabalha com uma imposição, né, com um imperativo, com uma ordem, vocês tendem a fazer o contrário, tá? Mas isso é outra coisa. Então, tem muito uso do imperativo, que é quando eu mando, tá? Então, a gente tem que cuidar dessas coisinhas. Eu não vou entrar na explicação específica de cada um dos tempos verbais, porque isso demandaria um tempo quilométrico. Eu quero ser mais objetiva e mostrar para vocês como é que isso aparece no Enem e numa publicidade que eu trouxe para vocês diferente, tá? Mas aí depois a gente vai esmiuçando. Alguns desses verbos vocês com certeza já viram anteriormente, ou comigo ou com outros professores. O presente do indicativo, alguns de vocês já viram o imperativo, né? Quem foi meu aluno já viu o imperativo ali no segundo ano. O subjuntivo eu não trabalhei com vocês, tá? No terceiro ano, normalmente a gente trabalha os verbos no pretérito, né? Que são o passado, trabalha com gerúndio, trabalha com particípio. Então, na realidade, essa parte de observar as publicidades, ela é uma junção de tudo aquilo que vocês já viram em todos os anos de escolarização, quando se fala da disciplina de língua espanhola. Então, eu trouxe 3 questõezinhas do Enem, que trabalham com publicidades, ou propagandas, ou campanhas, né, campanhas educativas, para vocês repararem como é que a coisa funciona. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fazia nas aulas de interpretação. A gente primeiro vai ler o enunciado da questão, então eu vou sair de cima do enunciado da questão, e aí depois a gente vai pro texto, tá? Então, no enunciado diz o seguinte, eu vou me passar pro outro lado, porque se eu clicar aqui vai dar tilt, tá? O enunciado diz o seguinte, o texto publicitário, tá? Então, estamos no mundinho que nós estávamos falando. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, que é o caso desse aqui, né, dos tênis, o uso de vários termos de outras línguas, tá? Então, aqui eles vão incluir termos que não são do espanhol no texto. Tem a intenção de quê? Qual é o objetivo de colocar palavras de outra língua no meio do texto? Agora nós vamos tentar descobrir quais são as palavras. Espera aí que eu deixei uma marcação aqui no enunciado e eu não botei, agora eu botei. Então vamos lá, brincando. Em espanhol, brincar é pular, ou seja, pulando. Kangaroos, minha pronúncia do inglês, péssima. Kangaroos chega a México, ou seja, é uma publicidade pensada para o povo mexicano, tá? Aí a gente tem que ter um pouquinho de noção geográfica para a gente entender por que os termos que vão ser inseridos a partir de agora no texto são termos do inglês, tá? Então vamos lá. Kangaroos llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Então a gente tem o fashion, tienen un toque vintage. Vintage, graças a Deus, a gente sabe o que é, porque virou modinha falar em coisa vintage, ou seja, coisa velha, nova. É coisa nova com estilo, com cara de coisa velha, tá? Com diferentes formas y combinaciones de colores, lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Então, a gente tem a presença aqui de vários termos em inglês, tá? A gente tem muy fashion, a gente tem vintage, a gente tem o cool e a gente tem look. Jeans também poderia ser um termo em inglês, mas já foi apropriado pelo espanhol, tá? Pensando, meu povo, geograficamente, México faz fronteira com qual país? Estados Unidos. Quantos mil mexicanos são pegos na fronteira, morrem na fronteira porque querem passar para os Estados Unidos? Milhares. Povo, existe no México um processo de bilinguismo, tá? Eles falam originalmente espanhol, mas por causa da proximidade com os Estados Unidos e porque os Estados Unidos roubaram, compraram, tomaram posse de vários territórios que eram mexicanos, por exemplo, Flórida pertencia ao México. Novo México pertencia ao México, tá? Entre outros muitos mil estados que fazem parte dos Estados Unidos, eram territórios mexicanos, tá? Então, existe um processo muito grande de bilinguismo, principalmente ali nos estados e cidades que fazem fronteira entre os Estados Unidos e o México. Os mexicanos
sabem inglês, tá? Bastante, por essa proximidade geográfica. Então, quando eu coloco termos em inglês num texto em espanhol, numa propaganda para os mexicanos, eu vou ver aqui as opções. Qual é que é a intenção, tá? A intenção é atrair o público-alvo dessa propaganda? Óbvio! Se eu estou usando termos em inglês, termos que eles têm o costume de usar, que fazem parte da cultura deles, eu estou querendo atrair a atenção deles para a propaganda, para a publicidade. Popularizar a prática de exercícios esportivos? Não. Os termos em inglês são para chamar a atenção. Agradar os compradores ingleses. Que compradores ingleses, meu filho? Se a publicidade está voltada para os mexicanos, entre o México e a Inglaterra, existe uma distância, né? Tem um oceano no meio, só para avisar, tá? Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Que espanhóis, meu filho? Espanhóis são as pessoas que vivem, moram, nasceram na Espanha. A gente tá falando dos mexicanos. Também tem um oceano separando México da Espanha. E aí, por último, enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Gente, numa publicidade, o autor do texto, né, o autor da publicidade, da propaganda, o objetivo dele da vida é conquistar a gente. Então ele não vai focar nos seus conhecimentos, ele vai focar o que atinge o outro, tá? Então aqui a gente mata a questão tendo essa noção de conhecimento geográfico, né, básica, México, Estados Unidos, fronteira, falam muito espanhol e inglês misturado, e também conhecendo um pouco sobre como funciona essa própria estrutura das publicidades e das propagandas, tá? Então, cai no Enem. O que pode acontecer, tá? Pode não cair questões sobre publicidade e propaganda na prova de espanhol, mas essas questões podem aparecer na de inglês, na de português, história e geografia, então podem cair em qualquer uma das questões de linguagens e de humanas, tá? Então, não é bobagem isso que a gente tá falando, tá? Essa questão a gente já trabalhou ela, mas eu trouxe para mostrar para vocês como é importante a gente conhecer os pronomes e os verbos, tá? E ver qual é que é o efeito que isso provoca no outro. Macabro. Tá, então, o enunciado da questão. As marcas de primeira pessoa do plural do texto da campanha de amamentação tem como objetivo. Primeira pessoa do plural, foi o que eu disse para vocês. Primeira pessoa do plural é o nós. Então, meus filhos, cria uma proximidade entre as pessoas. Diz para a pessoa que está do outro lado que ela faz parte do mesmo grupinho que eu faço parte do mesmo grupinho que ela. Então, nos coloca no mesmo grupo, na mesma situação, tá? Então, qual é que é o objetivo do uso da primeira pessoa do plural nessa campanha? Então, vamos lá na campanha. Lactância durante a gravidez e o tandem, né? Aí a gente tem ali no texto. Las mujeres podemos, então nós podemos lactar durante a gravidez e em tandem, sendo uma prática natural e respeituosa com nossos filhos. Então aqui eu tenho a junção de podemos, que é um verbo terminado em mos, que indica que está conjugado no nós, e tenho também o pronome possessivo nuestros, tá? Então eu trabalho com a primeira pessoa do plural. Quando eu digo que as mulheres podemos, nós podemos, nossos filhos, eu tô querendo dar ideia de que nessa campanha, tá? Incluir o enunciador no discurso para expressar formalidade. Não, eu disse para vocês que a única pessoa que pode expressar formalidade é o usted e ainda depende, tá? Se eu quiser expressar formalidade, eu posso usar senhor e senhora, tá? Posso usar o você, mas o você depende ainda do país e da região, certo? Então, nós não expressa formalidade. Juntar diversas vozes para impor valores às lactantes. Quando eu imponho, significa que eu tô falando de um outro lugar. Eu tô mandando a pessoa fazer outra coisa. No texto da campanha, não tá mandando. Tá falando que a gente é igual e que a gente, né, pode amamentar outro filho enquanto está grávida, que o tandem é isso, né? Amamentar um bebezinho enquanto tu tá grávida de outro, tá? Forjar uma voz coletiva para garantir adesão à campanha. Essa questão poderia ser a letra C, forjar uma voz coletiva
para garantir a adesão à campanha. Então, a gente deixa essa letra C em stand-by e vai ver as outras. Promover uma identificação entre o enunciador. Enunciador é a pessoa que fala, a pessoa que escreveu a propaganda ali, a publicidade, a campanha. E o leitor para aproximá-los. Pode ser a letra D também, hein? Letra D, remeter a voz de institucional promotora da campanha para conferir credibilidade. Never. Então, a gente fica entre C e D. Aí, entre C e D, pensando no uso de nós. O uso de nós é um uso agregador, tá? Ele está forjando uma voz coletiva ou ele está promovendo uma identificação entre quem escreveu a campanha e as mulheres que estão lendo sobre a campanha? O nós, ele promove identificação. Eu não posso dizer que ele forja uma voz coletiva, porque uma voz coletiva eu estou pensando em todo mundo. Quando eles dizem ali na campanha, las mujeres podemos, ou seja, nós mulheres podemos, não é uma voz coletiva, é a voz de um grupo. Coletivo é todo mundo, tá? Então, na realidade, a certa que é a letra D, porque está promovendo uma identificação. Lembrem que eu disse para vocês que o nós e o nós outros, ele apela para o emocional, tá? Então, a identificação e a aproximação são coisas mais emocionais, tá? Próxima questionem. Essa daqui eu acho que eu não trabalhei com vocês, tá? É uma questão de 2015, questão 94, tá? E aí, o que diz o enunciado dessa questão? Acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema, acessibilidade, destaca a importância do quê? Então, eu tenho aqui uma campanha publicitária educativa, né? Porque tá falando sobre acessibilidade. Então, a gente vai pro texto mesmo. Si te quedas mi aparcamiento, quédate mi discapacidad, no aumentes mis barreiras. A gente tem aqui um texto que tem algumas palavras meio difíceis, tá? Então, pra gente que não conhece muito espanhol, né? Pra quem não conhece muito espanhol, a gente conseguiria entender o não aumentes minhas barreiras, tá? Ou seja, significa que as pessoas estão ocupando os espaços que são para os cadeirantes, tá? No texto, a gente tem o uso de alguns pronomes importantes. A gente tem o si não é pronome, tá? É uma conjunção que dá a ideia de condição. A gente tem o te quedas, que é pronome mais verbo. A gente tem quédate, que é verbo mais pronome. E a gente tem o no aumentes, que é verbo, tá? A gente tem outros pronomes ali, mas eu foquei nesses aqui que são mais importantes, tá? Traduzindo essa campanha, ela seria o seguinte: se tu fica com a minha vaga de estacionamento, ou seja, se te quedas mi aparcamiento, aparcar é estacionar, fica também com a minha discapacidade, tá? Que é o quédate mi discapacidade. Não aumente as minhas barreiras. Então, eles estão usando aqui, meus filhos, os verbos, e é um jeito, assim, meio grosseiro, tá? Se vocês forem ver, tem o uso do imperativo, tanto imperativo positivo quanto imperativo negativo. A gente tem quédate, que é fica então, e a gente tem não aumentes, que são duas formas, né, de usar o imperativo. O imperativo positivo, que é aquele que te manda fazer uma coisa, e o imperativo negativo, que é o que diz para tu não fazer alguma coisa, tá? Então, toda vez que eu tenho o imperativo, significa que eu preciso fazer alguma coisa, tá me mandando fazer alguma coisa, tá pedindo para eu fazer alguma coisa. E ali tem um tratamento de tu. Então, te quedas. O te é o pronome relativo ao tu. O quedas termina com S, então tá conjugado no tu. Quédate termina em te, tá conjugado no tu. Aumentes termina em S, tá conjugado no tu. Então, tá falando direto com a pessoa. Tá dizendo que a gente é próximo, ou seja, somos todos seres humanos, somos todos iguais, tá? Então, tu me respeita, criatura. Aí a gente vem para as questões, tá? Então, no cartaz, a exploração do tema da acessibilidade destaca a importância de quê? Qual é que é o objetivo do cartaz? Que as pessoas jumentas
parem de estacionar e de usar as vagas dos cadeirantes, porque quantos cadeirantes precisam usar, tá ocupado uma vaga que é específica para eles, tá? Então, letra A. Estimular os cadeirantes na superação de barreiras? Não, meu filho, tá usando o imperativo, tá dizendo que é para pessoa que não é cadeirante, que não precisa da acessibilidade, se ligar e sair dos estacionamentos específicos. Letra B. Respeitar o estacionamento destinado aos cadeirantes? Sim, vamos ver se não tem uma opção mais completa ou melhor explicada, senão a gente volta para ver. Identificar as vagas reservadas aos cadeirantes? Não. Identificar é só saber que existe. Eles querem que se respeitem as vagas próprias para o cadeirante. Letra D. Eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes. Os obstáculos para o trânsito de cadeirantes, meu amor, meu povo, minha gente, não são apenas os seres humanos idiotas que usam as vagas dos cadeirantes. São todas as outras coisas que estão erradas. Então, são as calçadas que estão sucateadas, são os degraus, né? Que não tem a rampinha de acessibilidade para as pessoas passarem com uma cadeira de rodas, ou para a pessoa que tem algum tipo, né, de discapacidade física, né, alguma dificuldade física. Então, tudo isso é barreira, eles estão falando de uma coisa específica. Não é um obstáculo, é um ser humano que não está cumprindo com o que deveria, que é o ser humano que usa as vagas dos cadeirantes. Facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Até que, se a gente vai pensar, se as pessoas obedecem à campanha, elas facilitam a locomoção dos cadeirantes em estacionamentos. Só que o objetivo da campanha não é esse. O objetivo da campanha, ele é mais firme, tá? Facilitar a locomoção dos cadeirantes em estacionamentos seria uma campanha que não teria uso de imperativo, por exemplo. Seria, deixe as vagas mais próximas às portas e saídas para os cadeirantes. Se você se preocupa com o outro, você pode fazer isso e aquilo. Então, teria um discurso mais modalizado, ou seja, mais educado, digamos assim, tá? Então, o objetivo dessa campanha, quando ela usa os imperativos, que é o quédate, não aumenta a minha barreira, é fazer com que a pessoa obedeça alguma coisa, é fazer com que a pessoa respeite, tá? Então, a gente tem a letra B como resposta correta, tá? Respeitar é o foco da campanha. E aí, por último, eu trouxe para vocês um anúnciozinho, né, do Paso de los Toros, que é uma empresa que trabalha com refrigerantes e bebidas no Uruguai, na Argentina, né, eles têm ali bastante. Então, isso aqui é um anúnciozinho deles. Então, eles têm Paso de los Toros, que é o nome da marca, Pomelo, que é o tipo de refrigerante, né, que é um tipo de laranja azeda que dói. Mas é bom, o refrigerante é bom. Quando vocês tiverem oportunidade, tomem um refrigerante de pomelo. Então, no anúncio diz, cortar com tanta dulçura. Ou seja, para de tomar tanto açúcar, meu filho. Lo dulce no quita la sed, ou seja, o doce não tira a sede. Arroja la sed com paso de los toros, ou seja, termina com a tua sede com o passo dos touros. Então, eles vão usar os imperativos, né, para dizer pra pessoa, para, meu filho, de tomar coisa doce. O doce não vai tirar a tua sede. Então, eles usam um argumento a partir ali, né, de um outro verbo, né, numa forma negativa, não tira a sede, o doce não tira a sede. E aí, eles dizem, Paso de los Toros, que daí eles oferecem o nome da marca e dizem, arroja la sed, ou seja, termina com a sede das pessoas, tá? Então, aqui eles usam o imperativo para a pessoa parar de fazer uma atitude, que é a atitude de tomar coisas doces. Justificam por quê? Porque o doce não sacia a sede, né? Não mata a sede. E ainda eles dizem, o Paso de los Toros, esse sim vai saciar, vai matar a tua sede, meu querido. Então, tome o nosso produtinho. Então, a gente tem aqui o uso do imperativo, que é o cortar. Em espanhol, esse cortar, esse imperativo, ele está sendo usado no vos, tá? Então, ele aproxima as pessoas. Lembrando que, como é um produto de origem argentina e uruguaia, ele normalmente não é exportado, fica mais no mercado nacional, eles têm esse tratamento mais próximo com as pessoas. Então, cortar vos é um tratamento super informal, aproxima.
É tipo assim, meu brode, deixa de tomar coisa doce, meu filho. Vem com a gente, vem tomar o nosso refrigerantezinho de pomelo, porque ele não é tão doce quanto os outros e ele vai matar a tua sede, enquanto os outros não vão matar a tua sede, tá? Então ele dá, né, faz esse apelo usando o imperativo. Então essas são algumas formas da gente usar as partes específicas da língua espanhola como estratégias de persuasão, de convencimento ou de argumentação, né? A gente tem ali, por exemplo, o não tira a sede, o doce não tira a sede, é um argumento, tá justificando. Coisas doces não matam a sede, a gente fica com mais sede ainda, além de ser prejudicial à saúde, não é mesmo? Tá, então nas próximas aulas a gente vai ver mais especificamente, eu sei que foi muito rápido, mas é só para vocês terem uma noção, deixei um resuminho aqui no Classroom em algum lugar, desses pronomes, das conjugações verbais, e aí depois a gente vai vendo especificamente aqueles verbos que vocês não viram ainda, né?